Até, pessoal. Silêncio, e sentar cada um nos seus lugares. Você fez? Cadê? Não tá comigo, cara. Como eu ia falar que sempre uma vez por mês nós teremos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da mitologia hitita. A mitologia hitita é uma mitologia desenvolvida por povos que habitavam a região que hoje pertence ao país da Turquia. Os hititas também são povos que aparecem relatados na Bíblia. São povos contra os quais o povo hebreu entra em confronto. Eram povos politeístas que acreditavam em vários deuses, né? E aqui nós vamos conhecer alguns desses deuses. Por exemplo, o deus supremo dessa mitologia é o Alalo. Ele teve um filho, o Anu, que era o deus do céu, que teve um filho, Kumarbi. E aí, como praticamente em todas as mitologias politeístas, as várias gerações de deuses lutam umas contra as... A gente lembra na mitologia grega, tem uma luta entre as gerações de deuses. A primeira geração de Urano, deus do céu, luta contra Cronos, filho de Urano. Cronos e Urano lutam, vocês lembram? Já contei essa história aqui, esse mito? Esse mito aqui dos hititas também é parecido, é um pouco diferente em alguns aspectos e um pouco até mais nojento, né? Que o trem é bem intenso. Aí luta o Cronos contra Urano. Cronos vence Urano, se torna o Deus Supremo. Depois ele tem filhos, ele come, engole 5 filhos. O sexto é o Zeus, que luta contra o pai, vence o pai e se torna o Deus Supremo. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? O Kumarbi vai desafiar lutar contra o pai Anu. Nessa batalha, não sei nem como é que eu falo esse trem aqui, porque o negócio é um tanto quanto cruento, né? Kumarbi vai, depois de vencer o pai, vai e morde os testículos do pai. Castrou o pai, velho. E engole os testículos. Mas aí ele começa a passar mal e vomita. Na hora que ele vomita uma porção de deuses mais poderosos do que ele. Ele vomitou a própria destruição. Entre esses deuses, o Texubi, que vai lutar contra o Kumarbi e vai vencer, se tornando o Deus Supremo. Depois que o Texubi se torna o Deus Supremo, ele vai enfrentar a serpente, outro animal simbólico aí, e muitas vezes até divino, presente em praticamente todas as mitologias, é a serpente. Em alguns a serpente é do bem, em outras é do mal. Na mitologia bíblica, por exemplo, a serpente é do mal, Satanás, o demônio, o adversário, né? Aqui a serpente também é uma inimiga de Texubi, luta contra Texubi e vence Texubi. Aí Texubi vai e pede ajuda para a filha Inara, que era casada com Rupazia. Aí os dois se juntam, oferecem para a serpente se chama Iluyanka, oferecem a ela e aos filhos da serpente um banquete, regado a muita comida e bebida alcoólica. A serpente vai lá, come, né, enche o pandu junto com os filhos e chapa o melão, bebendo vinho e cerveja. E aí ela fica embriagada, eles vão lá e conseguem fazer com que Texubi se recupere, e Texubi vai e mata a serpente embriagada. Esse é um ritual que mostra que as festividades eram muito comuns. Na verdade, em todos os povos, em todas as mitologias, em todas as culturas, sempre a celebração dos deuses era regada a festas. Festas com muita comida e muita bebida alcoólica. Agora a bebida alcoólica variava de região para região. Em algumas regiões a bebida alcoólica mais comum era o vinho, em outras a bebida alcoólica mais comum era a cerveja, em outras era a pinga, né? A cachaça. Das culturas orientais é a pinga de arroz, que é o chamado lá o saquê, né? O saquê é a japonesa, né?
Mas as orientais, asiáticas ali, chinesas, na China tem outros nomes, mas geralmente eles faziam de arroz, né? Mas sempre essas bebidas alcoólicas faziam parte dos rituais religiosos, dos festins, né? Depois nós temos a luta entre dois deuses, que é o deus do mar e o deus do sol. Eles se enfrentam e aí o deus do mar vai e engole o deus do sol e apaga o sol. E aí a terra fica sem sol. Sem sol, né, sem luz, o que acontece com os vegetais? Morrem. Por quê? Sem a luz do sol eles não fazem a... Eu não sabia nada de ciência, eu sabia que sem o sol tudo ia morrer, né? E aí tudo começa a morrer no planeta. E aí então Telepinu, que era filho de Texub, vai em busca do Deus Sol, que estava apagado pelo mar, e consegue recuperá-lo, fazendo-o voltar ao céu e a brilhar novamente. Então foi graças a Telepinu que o Sol voltou a brilhar e tudo não entrou em extinção, segundo essa mitologia, né? Então nós temos aí, né, isso está escrito na tabuinha de Telepinu. Lembrando que esses escritos aqui ficavam naquela região do Oriente Médio, que eu disse, na Turquia. Isso aqui é antes mesmo dos escritos bíblicos. Os escritos aconteciam, ou esses registros estão, em tabuinhas de argila, na escrita conhecida como escrita cuneiforme. Vocês lembram disso em história? A escrita cuneiforme. Então a maior parte dos registros desses escritos estão em escrita cuneiforme, né? Aí nós temos a história da partilha da herança. Essa partilha da herança vai se dar entre os filhos de Apu. Apu tem dois filhos, o certo e o errado, que só andavam juntos. Um dia o errado quis se separar do certo. E aí ele quis dividir também a herança. Na hora de dividir a herança, o errado tentou passar a perna no certo. E aí o pai, como vingança, o Apu foi e deu a maior parte da herança, a herança mais valiosa, para o certo. Isso aí é presente praticamente em todas as mitologias, né? Que é a disputa entre o certo e o errado, as escolhas humanas. Quando você escolhe errado, você escolhe tentando trapacear, aparentemente você leva vantagem, mas no final quem vai receber a recompensa é quem fez o certo, né? Está na Bíblia, está nos... Nesse caso aí, literalmente. Nesse caso aqui, literalmente, né? Então essa é a parte da herança. No final das contas, o errado tentou passar a perna do certo. No primeiro momento ele levou vantagem, mas depois no final, quem se deu bem foi o certo. Porque o pai viu que o certo estava certo, então ele fez o certo, dando certo, estava certo. Então, e o símbolo da riqueza, a disputa aqui, eram os bois, né? Por isso que o touro é um símbolo de riqueza. Inclusive tem um touro lá em Wall Street, nos Estados Unidos. Vocês já viram lá? O povo inclusive gosta de tirar foto pegando nos... Já viram? Os testículos do touro lá. Esse é o símbolo da riqueza. Esse símbolo da riqueza em praticamente todas as culturas. O gado era um símbolo de riqueza, porque naquela época não tinha dinheiro. A riqueza era o que você tinha. Animais, né? O que você conseguiu. Tem outro mito também bem interessante, que é o mito dos 60 filhos. A rainha de Kanesh, ela teve 30 filhos homens, só que ela não gostava de homem. Aquela vez colocou esses 30 bebês de uma vez só. Olha só como é que é a mitologia, né? Ela teve 30 filhos de uma vez, 30 bebês, homens para cuidar. Ela não gostava de homem, colocou eles no navio. No barco, e soltou para eles morrerem. No barco sozinho, só com os bebês. Só que aí os deuses viram aqueles bebês chorando nos barcos, foi e pegou os bebês para criar. E esses bebês foram criados pelos deuses, cresceram, ficaram fortes, saudáveis e com aparência divina. Depois a rainha foi e engravidou de novo. Agora de 30 meninas. Ela teve 30 filhas de uma vez. Como ela gostava de menina, ela criou as 30 meninas. Cresceram, ficaram 30 salvas. Aí um dia, os 30 meninos, que agora geral, eles queriam conhecer a mãe, saber quem era a mãe que tentou matá-los. Quando eles vão para a terra, eles acabam encontrando as irmãs, as 30 irmãs. E aí iam casá-los. Estavam quase casando no final, foi instituído o tabu.
Qual que é o tabu que foi instituído, que é o tabu que existe praticamente em todas as religiões, você sabe? A proibição do incesto. Praticamente todas as religiões têm essa proibição. Incesto de casar-se ou deitar-se com alguém da própria família. Então isso é um pouquinho da mitologia hitita, pessoal. Compreenderam? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí.